Como vão? Tudo bem? Vamos começar com as informações, vamos aos detalhes. O mais importante, o que está acontecendo no mundo. Muito obrigado por compartilhar, por estar aqui na comunidade, por curtir, por nos visitar e, acima de tudo, por fazer parte desta família, desta comunidade. Que bom, todos os dias conversamos, batemos papo e, bom, tentamos ver o que há de mais interessante, o mais impressionante do que acontece no mundo. Vamos aos detalhes, começamos com esta imagem. Neste momento estamos vendo uma explosão que teria ocorrido no Irã, mais uma explosão que está sendo reportada desta vez, em um conflito que não para, que não se detém. E que, olha, fazia tempo que não se via uma escalada nesse nível. A comunidade que está chegando, muito obrigado, sejam bem-vindos e vejam, de acordo com o que está sendo relatado, uma série de explosões está acontecendo neste momento. Agora vamos ver se confirma o tipo de míssil que estão usando, porque dizem que a Terra tremeu no momento em que essas explosões aconteceram. Um tema que também, esse tipo de conflito também é usado para experimentar certos tipos de armas supostamente de altíssima precisão que têm sido utilizadas neste conflito. Vamos aos detalhes do que está acontecendo. Há um alerta, por sinal, por parte da inteligência dos Estados Unidos, na qual eles afirmam que algo está para acontecer na Europa. Agora vamos conversar também sobre esses detalhes. Enquanto isso, também é possível ver esta outra imagem, segundo o que relatam. O ataque que teria ocorrido desta vez, segundo detalham, um ataque israelense contra uma base, desta vez, uma base da Guarda Revolucionária Islâmica. Isso é incrível. Kerman, lá no Irã, vamos olhar no mapa para ver em que região aconteceu o ataque. E já voltamos às imagens que têm circulado. Vamos para Kerman, no Irã, ver em que parte estão atacando agora mesmo. Bom, com certeza estão reportando, nessa região, uma região profunda, uma região, vamos ver, é uma cidade, ao que parece, tem um aeroporto internacional, uma cidade importante. Não nessas áreas onde estão sendo feitas análises dos ataques, digamos, que estão acontecendo neste momento nessa região iraniana. Uma base, dizem, da Guarda Revolucionária, cada vez mais a Guarda Revolucionária sendo atacada em sua infraestrutura. Agora, hoje, comentava-se que essa Guarda Revolucionária está basicamente operando. Vamos que o líder supremo, já está só de enfeite. Neste momento não se sabe dele, também não se sabe dos políticos. E há, uma forma de operar bastante estranha. Dos iranianos, onde eles têm uma espécie de governo fantasma que eles chamam de Viat, esse famoso Viat. É ele quem realmente governa. Uma coisa são os que estão ali na frente, mas eles têm um governo paralelo para cada governante, para cada pessoa que está no governo, eles têm um paralelo, que também tem capacidade de dar ordens, inclusive tem capacidade de bloquear o outro caso seja necessário. Assim, desse nível, então, é muito complicado que o regime acabe colapsando 100%. Por isso também estamos vendo esse tipo de reação. Agora, também tem essa outra imagem, vamos ver se conseguimos observar. É uma imagem que tem sido reportada por lá. É uma imagem, obviamente, onde estão exibindo esse tipo de mísseis. Mísseis que, segundo eles, ainda não foram utilizados, mas que a qualquer momento poderiam ser usados. Agora vamos conversar sobre o que acontece com esse tipo de armamento, por que eles estão exibindo dessa maneira. E, insisto, isso também faz parte da guerra de comunicação, não é? Que também acontece nesse tipo de conflito, onde não se observam apenas as explosões, mas também tentam mostrar um pouco do que há de mais moderno, do que eles têm, do que há de mais moderno que possuem. No que diz respeito a conflitos, esse também é outro ponto que chama a atenção. Outro assunto, vamos ver se conseguimos mostrar aqui. Olhem só, olhem essa imagem. Outra imagem que também chama a atenção agora. Que no que vem, Astrid, não, que está por aqui, prestes a voltar aqui conosco, está fazendo algumas coisas. Mas olhem essa imagem, vamos ver se conseguimos colocar aqui. Então, essa é uma das reclamações que estão acontecendo nos Estados Unidos,
Evidentemente, já era esperado, não era inesperado queixas pelo aumento do petróleo, do gás e do diesel. Não, bom, isso era algo que já se esperava. E vejam, eles tentaram de tudo. Hoje também liberaram mais reservas, já anunciaram oficialmente que vão estar utilizando, mas, por enquanto, o que é que vemos? Vejam, o ouro caindo, mas caindo de forma tremenda, hein? Nos últimos dias caiu 20%. Imaginem só, um quinto do valor do ouro no mundo caiu. É algo super interessante. Agora mesmo um quinto do valor global do ouro caiu. O que você vê? E isso também derruba uma série de narrativas, de, vamos dizer, de coisas que têm acontecido agora mesmo. E que, bem, se mostra como em muitas dessas ocasiões, em muitos desses, digamos, movimentos geopolíticos, se observa como as reações dos mercados vão para o seguro. E onde vocês acham que é o seguro neste momento? Bem, o petróleo, para começar, né? Ou seja, o petróleo é o que está subindo e subindo de preço. Apesar de que hoje, e com isso estava saindo do controle, hoje estava saindo do controle, chegou a quase $120. Então, aí eles já partem para as armas pesadas, usam as reservas. E é quando começa a se observar essa queda. Bom, agora sim, importante, né? Também, por outro lado, outra das imagens que chama a atenção, além das reclamações pelo aumento da gasolina, é uma dessas imagens de inteligência que tem mostrado onde se observam fragmentos, aparentemente, de um míssil balístico interceptado. Este é um míssil balístico iraniano, segundo o que relatam. Vamos ver se conseguimos enxergar por aí, olha só, impressionante, né? Cai em pedaços ali, perigosíssimo. Isso, evidentemente, tem sido avisado. Entrem nos abrigos. Imagens gravadas nesta noite mostram o que foi relatado. Um fragmento de um míssil balístico interceptado, lançado pelo Irã, quase atingiu uma pessoa que gravava esse vídeo na rua de Haifa, no norte de Israel. Aí estão, vejam, os pedaços, assunto perigosíssimo, evidentemente. E não é a primeira vez que vemos isso nesses últimos dias. Verdade que tem mostrado um pouco desse tipo de situação, né? O que você acha? Pois é, perigoso que o pessoal se arrisque a ficar lá fora de verdade, porque um pedacinho disso não é um pedacinho, é um pedação, é pedacinho. E uma velocidade rapidíssima. Claro, queda livre, imagina só, sim, super perigoso, mas enfim, algo acontece no ser humano, é impressionante, algo acontece no ser humano. A curiosidade não. Não, não acho que seja a curiosidade não, porque realmente é impressionante ver imagens de pessoas nos bares gravando, né, os drones gravando. A gente se acostuma ao quê? Acredito que as pessoas se acostumam. Sim, perde o medo, não tem mais medo disso. E em muitas ocasiões, bem, por menos que isso, né, as pessoas se escondem, né? Ou seja, agora sim, bem, temos que ficar atentos ao que vem por aí, porque esse assunto é complicado. Ou seja, né, a questão de se acostumar a um conflito armado. Não vimos isso também na Ucrânia, por exemplo, não na Rússia, mas principalmente na Ucrânia, que, bem, estão sempre sendo bombardeados, e vão para o abrigo e tudo mais. Mas lá, eles já levam seu instrumento, sua música, enfim, tentam aproveitar o máximo possível dentro do que é possível. Não é impressionante a forma de adaptação nesse caso? Outro tema que chama a atenção é essa imagem. Tem sido relatado como os Estados Unidos, neste momento, estariam enviando 10 Warthog helicópteros Apache e munições anti-bunker de 5.000 libras. Isso, segundo eles, pode ser uma preparação. Daqui a pouco vamos conversar sobre a próxima fase. Algo estranho está acontecendo no Estreito de Hormuz e nessa região. Me parece que algo está prestes a acontecer em breve. Também vamos conversar sobre esse assunto. Outra imagem que também tem surpreendido nos últimos dias são as audiências dos políticos por causa do tema do Irã. No final das contas, é democracia nesse país, nos Estados Unidos. E por mais que Donald Trump, de repente, queira fazer o que bem entende, ele tem que prestar contas e seu gabinete também tem que prestar contas. Dessa vez, de repente, quando prestam contas, fazem comentários que indiretamente podem, vamos dizer, revelar coisas também preocupantes para outros países. Isso já aconteceu, por exemplo, com o México, né?
ou também com outros países da América Latina, da Ásia e dessa vez com a Europa. De acordo com a inteligência dos Estados Unidos, há um alerta em que eles observam riscos de possíveis ou potenciais atentados. Isso, bom, por duas razões fundamentais, que é a guerra, obviamente, que está acontecendo. A polarização que tem sido gerada entre grupos muçulmanos radicais e, evidentemente, a migração excessiva que tem ocorrido nos últimos anos. Hoje me chama muito a atenção o comentário que o Macron fez a respeito. Ou como, bom, agora sim, avisando que não pretendem fazer absolutamente nada sobre a questão do Estreito de Hormuz, ou seja, que não vão se envolver nesse assunto. Além disso, voltam a fazer uma crítica não só ao Estreito de Hormuz, mas também à guerra no Irã, afirmando que é uma guerra que não deveria ter acontecido, e também criticando. E os ataques contra o Líbano, afirmando que esses ataques também são ilegais e que não deveriam acontecer. Enfim, uma série de comentários por parte da França realmente bastante fortes. Outro assunto que também chama atenção são essas imagens, bom, são muitas. Elas têm circulado bastante, então, vídeos nos quais, segundo fontes oficiais, teriam dito que tenham ocorrido ataques a barcos na costa do mar Cáspio, no Irã, estariam supostamente carregados com armas russas e drones, de acordo com o que foi relatado. E é aqui que vem um dos pontos mais interessantes do dia de hoje. Vamos a isso. Percebam que a participação da Rússia e a participação do Irã nesse conflito, tanto o Irã participando na guerra com a Ucrânia, assim como a Rússia, participando na guerra com Israel e com os Estados Unidos. Bom, hoje foi revelado que na Ucrânia tem diminuído a quantidade de drones que a Rússia utiliza e, bom, que estranho estarem usando menos drones. Bom, agora foi descoberto que os iranianos estariam recebendo a mesma ajuda que eles deram. Estariam recebendo drones da Rússia, de acordo com o que foi reportado. E isso, bom, a quantidade de drones que os russos estão enviando para os iranianos, vejam só, está indo ao contrário. Isso faria com que a Rússia lançasse menos drones neste momento? Um tema que também chama a atenção, como você vê essa questão? Como você vê esse assunto? Pois é, hoje foi revelado que eles têm recebido esses drones. A Rússia estava enviando drones para a Ucrânia, um tema que chama a atenção, porque, bom, não fazia sentido que a quantidade de drones na Ucrânia diminuísse. No final das contas, a Ucrânia, sim, perdeu armamentos por causa da guerra com o Irã. Isso foi confirmado pelo Zelensky há alguns dias. Que bom, infelizmente, eles já começaram a perceber essa queda nos suprimentos para a guerra. Bom, enquanto isso, a Ucrânia pediu para que não tirem a atenção da guerra que está acontecendo desse lado. Porque também estão acontecendo movimentos por parte da Rússia em relação à OTAN, em relação à questão do Báltico. Só isso. Hoje de manhã informamos sobre uma interceptação que foi feita pela Europa, pela OTAN. Em uma entrada no território sobre uma ilha da Estônia, a Rússia voou com um desses aviões militares, um Su-30, e, bom, evidentemente isso acendeu os alertas, porque além disso o transponder estava desligado e também não respondia pelo rádio. Ele não tinha, digamos, nada do protocolo necessário para sobrevoar próximo a um país. Isso, bom, se acontece nos Estados Unidos, eles derrubam, ou seja, lá nos países bálticos eles têm tido muita paciência nesse assunto. Mas sim, se isso acontece, por exemplo, na Turquia, a Turquia já derrubou aviões russos por esse tipo de coisa, ou se passam pelo seu território, eles derrubam. No caso da OTAN, até agora eles têm uma política muito flexível nesse sentido, que deixaram os russos passarem. Sim, eles mandam o avião e dizem para não passar, falaram com o diplomata encarregado de negócios que eles têm lá na Estônia. Deram uma bronca nele, pois é, mas o ponto é que eles continuam fazendo isso constantemente. É um assunto que, pelo menos até agora, não parou. Outro assunto que também me chama a atenção é que hoje aconteceu uma reunião entre Sanai Takaichi e o próprio Donald Trump. Eles se encontraram cara a cara. Para quê?
justamente para falar sobre esse assunto que afeta muito o Japão, que é o Estreito de Hormuz, e sobre o qual queriam negociar. Algo que ajude os Estados Unidos a colocar ordem nessa região do mundo? A primeira-ministra disse que solicitou ao presidente dos Estados Unidos ajuda para resolver rapidamente a restrição do tráfego marítimo no Estreito de Hormuz. Lembrando que o Japão recebe 90% do petróleo que eles têm ou que precisam dessa região. E embora tenham dito que possuem reservas suficientes para aguentar, o fato é que, de qualquer forma, há um impacto nos preços e isso também gera inflação. E também, quando há inflação, o que acontece com os países produtores, como o Japão, que produz tecnologia e outros itens, pois as pessoas param de comprar, o consumo diminui e por isso não compram carros, não compram eletrônicos. E tudo isso tem um efeito enorme para o Japão especificamente, é algo que vai além do petróleo, ele diz. Embora a conversa tenha sido sobre outros temas, também delicados. No entanto, dizem que existem determinações e ações que poderiam ser tomadas para tentar liberar, por assim dizer, o estreito de armas. Mas não houve um compromisso claro. É preciso lembrar que, no caso do Japão, o artigo 9 da sua Constituição os obriga a ser um país pacifista. Um tema que, por sinal, Sanai Takaichi está buscando obter apoio político interno suficiente. Embora ela tenha muito apoio agora, é preciso lembrar que houve eleições e Sanai Takaichi as venceu perfeitamente. Ela ainda precisa de mais congressistas para poder fazer uma mudança constitucional. Isso realmente não é tão simples. Mesmo dentro do próprio partido dela, há pessoas que não concordam. Então ela teria que convencê-los e depois ver se é possível mudar o famoso artigo 9 da Constituição japonesa. Deixar de ser totalmente pacifista e passar a se envolver em conflitos internacionais. Ou bem, como também dão voltas, não é esse tipo de história. E agora, onde está acontecendo uma mudança por parte do Pentágono é justamente no estreito do que se observa, pelos movimentos que citamos antes, de helicópteros Apache e outros aviões. Comenta-se sobre outro navio anfíbio dos Estados Unidos indo ao Oriente Médio, levando mais tropas americanas. Então, o cálculo que os especialistas estão fazendo é que há um movimento de tropas. Eles vão tentar liberar o estreito ou outra coisa? Existem várias teorias, já falamos disso hoje. Se puderem, assistam ao vídeo. São 5 cenários que estão sendo observados. 5 cenários, digamos, sobre por que e onde as tropas seriam posicionadas. Eu vou direto para o cenário, vamos dizer, final, que é o cenário de posicionar tropas em diferentes pontos ou realizar um ataque completo. Se esse ataque acontecer, se o maior cenário acontecer, basicamente seria ir por todo o Irã, ou seja, basicamente não para conquistá-lo, mas para ir e acabar com o regime. Muito ao estilo de Saddam Hussein, muito ao estilo assim do Afeganistão, embora no Afeganistão claramente tenha funcionado só pela metade. Porque sim, por um tempo houve um governo lá, mas era só que, bem, foi um governo fraco, né? Um governo que não conseguiu se sustentar sozinho. Apesar de terem tido o apoio, né, o treinamento e tudo o que você quiser, né? Nesse caso, os talibãs foram mais consistentes em como recuperaram, entre aspas, porque nunca tinham tido o governo. Ou seja, eles não recuperaram nada, na verdade, conquistaram o governo, pois nunca precisaram governar totalmente. Não havia outros grupos, havia outros setores, mas com a guerra, o governo ficou ainda mais enfraquecido, paradoxalmente, né? Então, o que pode acontecer? Por isso, quando perguntam quem ganha a guerra ou quem vai ganhar a guerra, quem sabe, né? Porque ganhar não é só quem atira mais, mas sim quem é mais sustentável, quem consegue sustentar isso por mais tempo, quem alcança seus objetivos, etc. Não, agora eles estão na fase 2,5, como eles dizem. Uma fase em que derrubaram as elites e acabaram quase com toda a infraestrutura militar. Que a fase 2, que era basicamente tirar o governo, para que passe para a fase 3 e o povo tome a própria iniciativa e acabe derrubando eles de vez, isso ainda não aconteceu. E diferente de outros países, como por exemplo a Líbia, não. Quando derrubam esse personagem, como é que ele se chama? Gaddafi, né?
Este, diferente de outros países, é um país com uma cultura, com uma preparação, com coisas mais complexas do que os talibãs, né? Quer dizer, cada um tem seu estilo, né? O que você quiser, mas se tem algo que se reconhece no Irã, é que tem boas universidades, tem muitos jovens, tem muita preparação. E não só isso. Refiro-me à preparação tanto de quem protestou contra o regime, quanto de quem faz parte dele. Quer dizer, isso é visível, sabe? Desde mesmo com a força dos ataques. Digo, foram ataques contundentes e eles também têm reagido de forma forte, né? Então, esse é um tema que continua sendo importante. Outro assunto dentro desse conflito é o que está acontecendo com a inteligência dos Estados Unidos. Vamos falar sobre isso. Aí dá para ver nessa imagem, não sei se dá para ver essa imagem que Zend Defender publicou, onde há movimentos que, segundo dizem, fariam parte disso. Foi no dia 18, supostamente, quando foi gravado, não, ontem. Segundo relatos, ali haveria 4.400 fuzileiros navais divididos em 2 grupos. Seriam 2 grupos anfíbios que estariam convergindo simultaneamente no Golfo, e não do México, no Golfo de Omã, de qualquer forma, e o Golfo Pérsico. Tenho dúvidas se vão entrar até lá, mas se fizerem, estaremos diante de uma reviravolta importante no conflito. Entre as declarações que o pessoal da inteligência deu, com essa Gabbard, não, com essa Tulsi Gabbard, o que eles disseram é que, bom, ela reconheceu 2 coisas. Uma, que sim, o governo do Irã está intacto, né? Mas também dizia que, bom, esse governo, o governo do Irã, tem sido um governo que praticamente passa o tempo todo operando no exterior. Ou seja, é um governo. Por isso, a inteligência dos Estados Unidos também informa a Europa. Eles veem, então, que coisas vão acontecer, né? Vão ter, bom, potenciais atentados, né? Basicamente, o que eles estão dizendo e que eles fazem, bom, lançam um alerta, porque é o que estão observando. Eu não vi isso agora, e acho muito estranho, depois de tudo isso que aconteceu, eu não vi essas publicações que os dinamarqueses costumam fazer. São os dinamarqueses, Países Baixos, Reino Unido, certo? O que mais? Aqueles que divulgam e publicam relatórios de inteligência com frequência. Bem, Israel, obviamente, né? Israel também divulga seus relatórios. Alguns publicam, outros, bem, não fazem isso não. No caso deles, normalmente, quando há problemas, eles fazem algum tipo de publicação e mostram um pouco quais são os problemas. Quando vimos hoje esse Macron, se tivermos alguma dessas imagens, é essa aqui, olhem, confiram o que diz Macron. E já vamos aos detalhes. Não para ajudá-lo a estruturar uma resposta, uma solução, e há estratégias que implementamos, obrigado. O presidente Macron afirma que a operação militar terrestre israelense, atenção, a operação militar terrestre sobre o Líbano, assim como os bombardeios, seriam simplesmente inaceitáveis. É parte, digamos, do que ele comenta hoje também neste outro vídeo. Aí está, diz, Macron afirma que as conversas não estão progredindo bem. E isso também, bom, no tema da Rússia, Ucrânia, ele também comenta que essas conversas não foram bem, ou seja, conversas. Ele se refere à paz. É preciso lembrar que Macron tem buscado ter um papel de destaque na questão da Ucrânia e da Rússia. Não exatamente. Recentemente, ele teve uma ligação com um dos assessores, dos responsáveis pelo tema da Ucrânia, porque lembre-se que Putin não fala diretamente com ninguém, basicamente, e chamaram Macron de imbecil. Tanto que, quer dizer, gritaram com ele, gritaram pelo telefone que ele era um imbecil, e bom, acho que aí terminou a ligação, não é? Sim, pois é, imagina, esse é o tom, ele garante. As conversas não estão progredindo bem, porque se trata de gente que sempre diz não, que não quer a paz. E falando de imbecis, né, então esse aqui. Vamos a um dos maiores trolls que já houve neste caso em Bruxelas.
No Parlamento Europeu? O Parlamento Europeu, caramba, o vídeo, esse dura 5 minutos, mas é imperdível, ou seja, tem que assistir inteiro. Esse a gente vai ouvir. Tragam suas bolinhas. Por favor, vamos dar um pouco de contexto. Quem já foi trollado? Aqui, eles estão trollando Viktor Orbán, o presidente da Hungria, presidente que basicamente serve de fantoche para a Rússia, para Vladimir Putin. E ele basicamente se dedicou a bloquear qualquer ajuda que vá para a Ucrânia ou a exigir que o apoio seja interrompido. Também dizem que ele roubou bastante dinheiro do seu país. Bom, que era para o seu país, porque vem da União Europeia. Sim, ele tem acusações graves de corrupção, de roubo. Ai, E continua sendo presidente por uma questão de emergência, que ele mesmo criou, não realmente porque tenha havido eleições. uma espécie de tentativa de ditador. Basicamente, Esse Viktor Orbán, que aliás é grande amigo de Donald Trump. Vocês já imaginam, são os... na Nanessa de Paz, Esse, imaginem, é um personagem que está nesse grupo de paz em Gaza, uma pessoa muito estranha, não, muito impressionante, mas que no final das contas, pelo menos nas últimas pesquisas que foram feitas, e eleições, não, houve uma, vai ter umas eleições, este ano me parece que vão ser em abril. O seu adversário super popular, obviamente outro totalmente oposto. Não, não é mais pró-Europa, não pró-Rússia. Bom, então vamos ver como o parlamento vai zoar ele. Porque basicamente, ou seja, na Europa, no parlamento, ele é visto como um tipo, como um traidor. Basicamente, não é? Porque, bem, ele deu todo o peso para Putin e então vamos ouvi-lo. Que discurso, senhor Orbán? Que discurso? Diz que quer democracia e se gaba das suas maiorias no parlamento húngaro. No entanto, há anos governa apenas por decreto de emergência. Tem tanto medo assim da democracia, senhor Orbán? Diz que é a favor da serenidade nacional, mas convida policiais chineses para vigiar o povo em seu país. Diz que quer deter a migração, mas permite a entrada de espiões russos em nosso sistema Schengen e chama isso de cartão nacional. É isso que está fazendo, senhor Orbán. O senhor não é um patriota. É apenas um idiota útil da Rússia e da China. Essa é a pura realidade dos fatos. Linha diz que quer lutar por uma maior competitividade econômica, mas continua introduzindo novas leis e taxas empresariais para expulsar os concorrentes europeus do seu país. Transformou a Hungria em uma república de bananas, roubou sua população e enriqueceu sua família e amigos. Sob seu mandato, a Hungria se tornou um dos países mais pobres e oficialmente o mais corrupto da União Europeia. Obrigado, que fraude, que peso para o seu povo. Senhor Orbán, por favor, renuncie para que a Hungria volte a ser grande. O Parlamento Europeu é o coração pulsante da democracia europeia, e este parlamento é o arqui-inimigo dos autocratas. Como o senhor Orbán, o senhor é o político mais corrupto do país, o senhor e seus comparsas. Vocês roubaram dinheiro em uma escala insana. Pelo menos 14 bilhões de euros que chegaram ao seu país durante o seu mandato foram perdidos. Quem já roubou fundos da UE equivalentes a mais de 10 mil transportes de dinheiro? E o maior truque que ele fez foi distrair as pessoas do seu roubo, com ódio às minorias, com propaganda sobre gênero, com supostas iniciativas de paz. Mas esse dinheiro era destinado a consertar estradas, escolas e beneficiar os húngaros. Mas em vez disso, você constrói um estádio de futebol no seu quintal, constrói palácios. E você fez com que seu amigo de infância, Mezai, se tornasse o homem mais rico da Hungria. Senhor Orbán, queremos que devolva o nosso dinheiro e para todos nós, precisamos parar esse roubo. Chega de fundos da UE para a Hungria. Vamos tirar o direito de veto dele e parar de convidá-lo para este parlamento. No lugar disso, deveria haver um mandado de prisão europeu, não é? Nossa Casa da Democracia acabou de servir como plataforma para a propaganda do primeiro-ministro Orbán, porque a verdade não serve aos interesses dele. A verdade é que ele é um corrupto, desleal e impiedoso violador dos valores mais fundamentais da UE. Em vez de ouvi-lo, deveríamos dar o microfone ao povo húngaro, que enfrenta as dificuldades diárias de viver sob sua autocracia. Aos professores, juízes, defensores dos direitos humanos,
jornalistas e acadêmicos que lutam pelos valores que a UE representa, que simplesmente exigem as mesmas liberdades e proteção que qualquer cidadão da UE. No entanto, esse homem os pune com campanhas de difamação e investigações intimidatórias. No entanto, uma sólida maioria nesta Câmara defende nossos aliados e realmente une forças. E instamos o Conselho e a Comissão a responderem com toda a firmeza. Assim como Orbán faz com sua destruição, esta presidência não cumpre com seu dever de realizar uma audiência. De acordo com o artigo 7.1, instamos o Conselho a utilizar o artigo 7, parágrafo 2, e a evitar que Orbán sequestre a tomada de decisões da UE e a Comissão que mantenha congelados os fundos da UE até que o Estado de Direito seja realmente restaurado. Sejam coerentes, credíveis e ajam com urgência. Se não conseguirmos proteger nossos cidadãos da UE contra os autocratas, nossa democracia europeia está destinada ao fracasso. Senhor Primeiro-Ministro, o senhor diz que quer debater as prioridades políticas da presidência húngara. Por exemplo, o senhor diz que quer reforçar a defesa europeia, que quer retomar o controle da fronteira externa. Eu celebro essas prioridades. O problema é que o senhor e seu governo agem de maneira oposta. Em vez de se concentrar em fortalecer a defesa da Europa, o senhor foi a Moscou apertar a mão? O homem que não quer outra coisa além de destruir a Europa. Ele é o homem que lançou uma guerra de agressão contra seu próprio vizinho, a Ucrânia. Em vez de garantir uma fronteira externa sólida e aumentar a segurança interna do espaço Schengen, seu governo decidiu facilitar o acesso à União para potenciais espiões e sabotadores russos. Essa é a verdade. Não temos nenhum problema em falar sobre suas prioridades. Mas eu diria que os cidadãos da Hungria e da Europa merecem algo melhor. E acreditem, a mudança também chegará à Hungria, com o partido TISA. Preparem-se. Esse é o mega troll. Desde as últimas pesquisas, diziam que ele tinha 60% de aprovação, ele realmente alcançou esse índice, por isso estava lá. Mas as últimas pesquisas mostram uma queda tremenda nas mesmas pesquisas que vêm para as eleições. Ele já perdeu, mas por muito? Vamos ver se isso se mantém, mas Orbán está de saída. A não ser que ele trapaceie ou faça alguma outra coisa, não vejo como as pessoas vão querer votar nele. Ou seja, agora trapaça. Se alguém for trapacear. Isso é super certo. Uma das intérpretes de Vladimir Putin, só para vermos a proximidade, ajuda Orbán na questão das votações. Ou seja, não tem como ser mais distraídos? Olha, está acontecendo ou aconteceu um terremoto, um terremoto bem forte, apesar da distância. É importante comentar, principalmente pela força que teve, um terremoto de 6,3, segundo o que foi reportado, teria causado isso, teria ocorrido no Oceano Atlântico, de acordo com o que dizem esse oceano, esse terremoto. Alcançaria então as proximidades. Talvez, não sei se do Chile ou da Argentina, porque vi em diferentes opções. Vamos vamos dizer que está perto da Antártida, né? É um terremoto muito ao sul e que, segundo relatam, foi de uma magnitude forte, mas além disso, de uma profundidade muito superficial. Ou seja, o terremoto aconteceu quase na superfície, estamos falando de 2-3 quilômetros de profundidade, segundo o segundo O. Sim, está muito estranho, na verdade. Agora também me chama a atenção que não foi declarado tsunami, né? Digo, se fosse, seria, bom, para a região ao redor. Vamos ver o último dado, talvez isso já tenha mudado. Mas o último dado que eu tinha do SGS era esse que acabei de comentar. Olhem, esta é a região, sim, já mudou para 6,6, já não é preliminar, ou seja, o dado já está correto, já é o que vai ficar, é um 6,6. Fiquem atentos a esse assunto. Até o momento não foi reportada nenhuma mudança nas ondas, de acordo com os sensores que estão no oceano. Até agora, a profundidade já ficou como final. 4,9 quilômetros,
que continua sendo muito superficial, já não tanto como disseram agora há pouco, que era entre 3 e 2 quilômetros, bom, 4,9 quilômetros de profundidade, é muito superficial. E por enquanto, insisto, não há nenhum alerta nem nada, então vamos deixar esse dado por aí, né? Aliás, hoje houve 2 terremotos de magnitude 6, o outro é este aqui. Vejam, é um terremoto que teria ocorrido. Teria ocorrido em Emanuatu, lá no Pacífico, certo? Então 2. E o outro? Um que acontece quase na Antártica, praticamente, e outro aconteceu em Manuatu, 2 sismos, magnitude 6. Em ambos não há registro de tsunami. Apesar de que um é a 4 quilômetros de profundidade e o outro é a 10 quilômetros de profundidade. O do Pacífico é um pouquinho mais profundo. Ainda assim, bom, isso também chama atenção hoje, faz parte do que tem sido reportado. Vamos para outros assuntos, outros temas também importantes. Enquanto isso, pessoal, hoje foi feita uma série de anúncios por parte de Delcy Rodrigues, nos quais se observa como ela fez mudanças. Mudanças importantes. Dentro, digamos, dos militares, não da cúpula militar venezuelana, onde foram designados novos chefes na aviação, marinha e milícia. Isso reconfigura a cúpula militar venezuelana. A presidente interina destituiu o chefe do Comando Estratégico Operacional da Força Armada Nacional Bolivariana, a Domingo Hernandes Lais, já tinha tirado esse padrino. Lopes, acho que é, não? Sim, a minha milpa de Padrino Lopes. Verdade? E bom. O governo da Venezuela nomeou Roimán Hernández Briceño como novo comandante-geral da aviação militar e Jorge Agüero Montes como chefe da marinha. E Nayade Loquibe Belmonte à frente da milícia. Segundo informações, isso foi divulgado hoje, dia 19 de março, não é? É importante, né? Já faz vários dias que ela está fazendo esses movimentos, não é a primeira vez. Também quando tirou quem era o laranja do Maduro, outra pessoa que ela tirou. E então, bom, algo deve estar acontecendo. Algo está se movendo, né? Algo está se movendo por aí, bom, também provavelmente movimentos que já estão acertados com os Estados Unidos. Porque é bom lembrar que os Estados Unidos estão muito próximos de todos esses movimentos. Enquanto isso, Trump continua dizendo que se dá super bem com Delcy, então mostra que esse bom relacionamento também tem relação com a forma como Delcy Rodrigues está operando, que, bom, fez comandantes, fez mudanças que mostram que também está solidificando o poder. Não é verdade? Nem sinal de que vai haver eleições, nem sinal de que vai haver uma mudança, ou de que as eleições passadas vão ser respeitadas. Isso claramente não está acontecendo, pelo menos por enquanto, né? Um tema também muito sério, o que mais temos por aí hoje. Também temos que os Estados Unidos já estão investigando o caso do F-35, que não está muito claro por que fez esse pouso de emergência. Mas chama muita atenção lembrar que o F-35 foi basicamente vendido como um avião indestrutível, que é muito difícil de ser derrubado. E, bom, segundo 2 fontes familiarizadas com o assunto, esse avião de combate F-35 fez um pouso de emergência na base aérea dos Estados Unidos, no Oriente Médio. A atingir, pelo que acreditam, teria sido um fogo iraniano. O capitão, chamado Tim Hawkins, é o porta-voz do Comando Central dos Estados Unidos. Ele disse que o avião furtivo de 5ª geração estava realizando uma missão de combate sobre o Irã quando foi forçado a pousar, então, de emergência. Hawkins acrescenta que a aeronave fez isso sem nenhum problema, ou seja, não aconteceu nada, e que esse incidente está sendo investigado, porque, bem, no dia D, Trump se gabava dizendo que eles podem entrar como se fosse a casa deles, sem serem atacados pelo Irã. Exatamente. E bom, há uma suposta imagem, mas que, bem, ainda não foi confirmada pelos iranianos. Onde se vê, onde algo atinge um ataque, uma artilharia, não sei, no F-35 e então o avião, bem, o que faz é, bem, retornar e pousar de emergência em uma base. Mas como assim? E o piloto está bem e tudo mais? Mas realmente chama atenção. Então, como eles viram, porque em teoria são aviões que, bem, são furtivos, tem muitos sistemas de defesa, etc. Então, bem, seria preciso colocar uma base ali, suposta, né,
Mas enfim, faz parte, digamos, do que, né? Sim, sim. Já foi do que está acontecendo. Sobre esse assunto, vamos também para outras questões importantes. Há dois navios petroleiros que estão aparentemente se aproximando de Cuba. Não, dois navios petroleiros que dizem, bom, um é da China, não é um navio de Hong Kong. Aham. E o outro é um navio petroleiro da Rússia, o da Rússia comentamos hoje. Mas analistas marítimos afirmam que os navios petroleiros estariam a caminho de Cuba, um com bandeira de Hong Kong e outro com bandeira russa. Estariam então, bom, já um deles prestes a chegar em Cuba e o outro estaria a caminho. Os petroleiros têm o nome de Seahorse e carregam a bandeira de Hong Kong. Esse é um que tem estado, nunca foi visto fazendo zigue-zagues, não esse Seahorse. Isso também comentamos hoje. Mas agora o que vem é que está indo em direção a Cuba. Aparentemente não é uma travessia que vai, bom, por esse caminho. É preciso lembrar que, bem, a ideia supostamente, ou o acordo entre aspas, não é que o petróleo que chega a Cuba de maneira oficial, como que a Venezuela envia. Porque agora a Venezuela já pode enviar petróleo para Cuba, mas é um petróleo que tem que chegar com certas restrições de uso. Nesse caso, são navios, pelo menos do caso russo, que é um navio fantasma. Bem, não sei, aí realmente quem vai controlar o petróleo, nem nada disso, não, mas estamos falando que pelo menos eles estão tentando. Não, é isso que se vê. Não digo, não é o que se vê. Até agora não se fala de outro assunto nesse sentido. Vamos para outros assuntos, para outros temas importantes. Bom, então já há um sucessor para Lila Arijane e o nome dele é José Indigam. Ele foi o substituto, agora vamos ver quanto tempo dura, e ele é o secretário, agora general, do Conselho de Segurança e Defesa Nacional do Irã. Essa pessoa, que já é um veterano, é um comandante veterano da Guarda Revolucionária Islâmica, também é ex-ministro da Defesa. Ele teve papel fundamental nas operações militares do Irã no exterior, esse era seu principal papel. Lá nos anos 80, ele ajudou a supervisionar as atividades da guarda. No Líbano, por exemplo, e também ele basicamente foi quem estabeleceu as bases do que é o Hezbollah no Líbano, que vemos agora, e também foi relacionado, por exemplo, com um atentado que aconteceu em Beirute, lá em 1983, no qual perderam a vida 241 norte-americanos e 58 soldados franceses. Vamos ver quanto tempo ele dura nesse cargo. Mandamos um forte abraço para a Patri. Saudações, Patri. Ela pergunta, por que os Estados Unidos não apreendem o navio russo sancionado? É muito provável que eles vão apreender. Já é bom lembrar que já apreenderam vários navios russos na mesma região. Então, muito provável, o que acham que vai acontecer é que pode ser que apreendam. A não ser que já esteja combinado com os Estados Unidos, muito provável que vão acabar apreendendo. Já aconteceu com outros navios. Não. O que chama a atenção é que, até agora, o navio ainda está lá, ou seja, normalmente esses navios acabam voltando. Melhor quando percebem que os americanos ainda estão por lá, pois continuam presentes. Então, vamos esperar, vamos ver se chega, se não chega, e, se chegar, é porque deixaram chegar. Basicamente não, ou seja, porque, o barco vem sozinho. O barco vem sozinho. Não é como se viesse, escoltado por militares ou não, né? Quer dizer, algo mais intenso, não, nesse sentido não, mas pode ser que já esteja combinado também. Outro assunto que chama a atenção, isso pois é aqui em Nuevo León, bem perto, por sinal, de onde estamos transmitindo neste momento. Não, olhem, é o estádio da Copa do Mundo, não o estádio BBVA. Mas está sendo construído esse parque, isso que está ali, sim, este é uma construção, né? O que está em construção? É um parque enorme que fica bem ali do lado, e que, chamam de Parque da Água. Na verdade, eu não sei, não cheguei a ler sobre o projeto, do que se trata, mas realmente o tamanho impressiona. Pelo que eu entendi, por ali, por baixo, vai passar água, algo assim, né, sim. E pelo que eu entendi, essa água, além de ficar bonita, vai servir como uma espécie de gestor de água da chuva.
E tudo isso, né, para quando houver seca. Ou seja, eu entendo que vai ter uma função prática para a cidade, porque às vezes são obras bonitas, Mas não servem para nada. mas que não servem para nada e que gastam água, né? Quer dizer, você diz, poxa, bonito, né, que fica bonito, mas você está, né, nesse caso, pelo menos segundo o que explicaram, vamos ver, né, direitinho o desenvolvimento como é feito, mas em teoria seria feito pensando nisso, não em como neste caso, ter como uma reserva, por assim dizer, de água e ao mesmo tempo funcionar como um parque. Bom, aí vai, não é que por fora. Porque deveríamos ter aprendido com a seca. Além disso, por fora não vemos nada. Quer dizer, por fora o que mais se vê é um monte de guindastes, muita gente trabalhando, mas não sei por que esse parque está colado no estádio, está muito perto, então não dá para ver, apreciar. Aí quando vimos a imagem, já me passam para mostrar para o papai como está indo, né? Diz: avanços do dia do Parque da Água. Este espaço está sendo criado em uma lateral. Devemos ter aprendido com a Copa do Mundo, diz aqui, claro, porque definitivamente não vejo como pode estar pronto para a Copa do Mundo. Que realmente devemos ter aprendido com a seca que está acontecendo. Mas bem, talvez nós estejamos. Que já não falta nada, ou seja, já está tudo logo ali na esquina. Mas bem, vamos lá então para outros assuntos também, algo mais, vamos para outros temas. Bom, então o FDI, o AIF, que é a Força de Defesa de Israel, teve que tomar uma decisão um pouco complicada, mas eles precisam controlar o número de interceptores disponíveis. Porque ao Irã estar lançando, é preciso lembrar que do que eles lançam, dos mísseis que lançam, 50% são de fragmentação. Sim, e esses gastam muitos interceptores, porque saem muitos de um só. E eles decidiram não derrubar algumas das submunições de fragmentação iraniana para economizar os interceptores. Nesses dias, vamos ver um pouco mais de destruição dentro de Israel, em carros, em certos prédios. Por que escolheram essa decisão, não essa opção? Ok, então, os mísseis de racismo, eles não vão defender com o sistema HAL-3. Vão defender? Ok. Porque, bem, como já tínhamos comentado, é gerada a submunição. É um bom comentário que a Digna faz aqui, que diz: por que Macron não condena o Irã e o Hezbollah por lançar mísseis de racismo? Bem, sim, ele já condenou, na verdade, várias vezes. Ou seja, várias vezes, Macron aparece e já disse repetidas vezes que é totalmente contra os ataques que foram feitos. Também vai para a sociedade civil, ele já não disse isso muitas vezes, só que agora, nesta ocasião, chama nossa atenção. Ou seja, isso é o normal. Ou seja, que ele comente o tema com o Irã. O que é incomum é que ele também faça uma crítica a Israel. Quase. A Europa não se preocupa muito em fazer, no geral, o Ocidente, né, em criticar Israel. Sim, é muito difícil. Ele quase nunca faz isso, então chamou atenção e estou comentando. Já o Irã, eles criticam praticamente todos os dias. Mas não passa disso. Pedro Sanches é um dos poucos que critica Israel. Fora isso, quase nenhum país europeu faz críticas. Acaba sendo o presidente. O que são as malas? Comentava, por quê? Para mim, esse tipo de menção tem 2 ou 3 níveis de análise, não o de Pedro Sanches e o da França. Aliás, onde estão os países com mais xiitas e onde estão os países, especificamente a França? Quando os xiitas começam a ir para a Europa, escolhem um país, a França, então a França tem muita relação com isso. E é preciso lembrar que o Hezbollah, especificamente o Hezbollah, o primeiro país onde começou a operar fora do Oriente Médio foi a França. Depois, eles foram para o Uruguai, Paraguai, Brasil, toda essa região do sul, Nicarágua, Venezuela, mas a França foi o primeiro país que receberam. Se puderem, há muitas biografias e muitos documentários sobre como esse grupo terrorista começou. Seria bom que vocês dessem uma olhada nisso, é super interessante, porque dá para ver como já havia um plano para a Europa. Claramente, principalmente sobre o xiismo, esse é um tema bem pesado. Esse grupo tem uma onda de expansão.
E por isso essa situação com Macron, para mim, tem esse significado autêntico, pressões internas também. Ou seja, para mim, me deu essa sensação de que ele precisa passar essa mensagem, porque internamente também tem um barril de pólvora ali, que pode gerar muitos problemas para eles. Porque mesmo assim, e a Espanha também, sim, a Espanha vai por esse caminho também. Sim, mais ou menos, sim. Porque sim, quando você sabe a porcentagem da população que pertence a esse grupo, sim, digo, não que todos necessariamente farão isso. Mas e desse grupo, você sabe? Porque a inteligência espanhola é uma inteligência bem que tem fama de ser muito boa. No sentido de que sabem, ou seja, de que sabem onde estão esses grupos e tudo isso. A questão é que eles têm que equilibrar um pouco as mensagens, porque senão, de repente, começam a aparecer mais malucos para eles. É lamentável que tenham que fazer assim, mas isso é feito, eu acho também um pouco por questão de prudência. Não, sim, mas enfim, vamos para outros assuntos também interessantes. Talvez essa notícia seja a menos esperada ou a mais estranha de todas. Mas os Estados Unidos, neste momento, estão pensando em atenção, ouçam bem isso, em retirar as sanções de petróleo do Irã. O que está acontecendo? Vamos lá, conta pra gente como está. Bom, agora os Estados Unidos estão analisando retirar ou suspender parcialmente as sanções ao petróleo iraniano. Bem, diante da possibilidade de o petróleo chegar perto dos $200, né? Agora a Arábia Saudita já calcula 160 e tantos dólares. Então, bom, é um perigo e, bom, o secretário do Tesouro hoje, Scott Bassett, propôs isso, permitir a venda de até 140 milhões de barris que já estão no mar, que estão tentando aumentar. No mar ou que estejam lá. Sim, mas sem surgirem novos. Acho que essa é a medida, não é o que estão. Igual Rússia. Igual como com a Rússia. Exato, ok? Eles estão tentando aumentar a oferta e fazer com que os preços caiam temporariamente. E bem, essa medida é uma reviravolta muito estranha, o que estamos vendo na política dos Estados Unidos. Que, bem, há anos e anos e anos limita as exportações do Irã. Segundo estimativas oficiais, o efeito nos preços seria realmente breve, ou seja, seria uma queda durante 10 ou 14 dias, não muito mais que isso. E os especialistas alertam que o impacto seria limitado, já que o volume é muito pequeno. Para a demanda global de aproximadamente 100 milhões de barris por dia, é isso que consumimos, 100 milhões de barris por dia. E o que está no mar, como dissemos, são 140 milhões de barris por dia. Não é nada, é um dia. Ou seja, basicamente é como, me diga, jogar um dinheirinho ali para o Irã. Ou seja, é como nada, não é nada. No sentido de que não é algo que mude a sua operação. Mas eu imagino que isso deve ser alguma exigência de algum país da região, da Ásia principalmente, que diz, olha, tem vários petroleiros ali, manda o petróleo para cá, dos iranianos que estão circulando assim, sem, não é? E não vai me multar, porque é isso que acontece. Ou que os Estados Unidos não podem dizer, olha, se você comprar o petróleo, eu vou fazer alguma coisa. Não vão fazer nada, porque é o seu país. Se você só que diz, bom, se você comprar dele, eu não faço negócios com você. É isso que os países não querem. Se um país não quiser negociar com os Estados Unidos, pode comprar petróleo do Irã ou de outros. E assim, não tem tipo esses truquezinhos aqui e ali que fazem, e por isso se vende muito. Como é que chama? O petróleo através da Malásia, quer dizer, o petróleo, vamos dizer, escuro, o petróleo fantasma, é levado pela Rússia e pelo Irã para a Malásia. Esse petróleo é misturado com outros petróleos e depois vendido como petróleo limpo, né? Ou seja, basicamente é como uma lavagem de petróleo. Porque na hora de verificar o petróleo, eles podem checar a origem. Então eles dizem, olha, essa origem de onde? Não, bem, essa origem é dos Estados Unidos ou não sei, né? E ao misturá-lo, já não pode mostrar que a origem realmente é iraniana. Então, aí eles fizeram essa manobra, né? Os malaios são os que estão fazendo negócios.
Imagina o negócio que é aí. Mas, enfim, obviamente há muitas críticas, quer dizer, para começar, que não serve para nada. E segundo, se é essa medida do petróleo, então para onde vai? O dinheiro vai para o regime, né? Vai continuar fazendo guerra. Então, bem, qual é a lógica disso? E bem, sim, exatamente, esse é o ponto. Já também digo, falando do Irã, já para ir encerrando e falando de outros assuntos. Irã, segundo o que relata o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirma que ele calcula, ou melhor, não ele, mas a inteligência israelense, calcula que restam 20 dias de guerra, ou seja, o que eles querem dar ou querem demonstrar. E digo, vamos colocar a data, não, ou seja, o dia, vamos dizer, estendendo um pouco mais, dia 12, 13 de abril, em teoria já não, já deveria ter acabado. A partir daí, não que acabe, mas sim uma diminuição significativa nos ataques do Irã. Segundo ele, posso anunciar que o Irã hoje não tem mais capacidade de enriquecer urânio nem de produzir mísseis balísticos. Isso é o que Netanyahu diz, pensando. As fábricas de mísseis balísticos foram atacadas, que eram uma das linhas vermelhas que Israel queria. Ou seja, eles diziam, esses mísseis não podem estar lá. Quer dizer, sim, mísseis de curto alcance, mas não mísseis balísticos. Porque aí sim já é um perigo maior, ainda mais tendo a tecnologia de mísseis balísticos. Quando você tem uma arma atômica, é mais fácil adaptá-la do que colocá-la em um foguete pequeno, drone ou algo similar. Então, eles dizem que basicamente restam 20 dias de conflito. Dizem, depois de 20 dias, posso anunciar que o Irã já não terá capacidade. E agora ele garante que dentro dessa ideia, ele diz, ao alcançar a ofensiva contra Teherã de 20 dias, desde 28 de fevereiro até este momento, o país teria, dizem, atacado basicamente todo o seu programa nuclear. Mas não fala nada sobre o enrico do urânio. Sim, diz que não, eles já não podem enriquecê-lo. Não, mas onde está o urânio? Ah, não, pois é o mistério do século. Onde foi parar o urânio? Há especulações de que ele foi movido antes da guerra, nos 12 dias, ou seja, se o moveram nesse período. Então vai saber onde está agora? Sinceramente, digo, também pode ser que isso seja o primeiro sinal de uma saída da guerra. Quer dizer, bom, já se fez até aqui. Se o regime continuar, então já não vai ser mais problema meu. Isso, aí que o povo faça o que quiser. Exatamente. Digo, que bom, ele falou isso dos 20 dias, evitou colocar uma data no calendário, disse aqui, ele disse que não está encontrando os dias para colocar um fim, mas bom, que 20 dias é o que ele calcula. Não é uma estimativa exata nem fixa, é apenas uma estimativa. Além disso, ele questionou, onde está Jadma Khamenei, o suposto líder supremo? Por que não? Ele não apareceu, não se viu o rosto dele, não se ouviu a voz dele absolutamente. E nesse contexto, ele disse que há rachaduras dentro do governo do Irã. E ele disse, digamos, de forma muito sutil. Ele não disse o nome dessa palavra, mas disse, não direi quem estará lá, mas acho que ele é uma força para o dia. Como que faz pensar que palavra poderia ser? Porque é ele quem tem contato com Israel, é ele quem fez muita campanha, não a favor da queda do regime iraniano. Vamos ver, digo, porque já foi visto em vários protestos que citam o nome dele. Mas a única maneira de realmente medir isso é se ele estivesse lá dentro. Ou seja, que conversasse com diferentes clãs, que houvesse acordos, que conversasse com os curdos, que conversasse com as pessoas que... Agora estão no Egito. Não. Sim, supostamente não. Ele esteve na África do Sul há poucos dias. Não sei se já foi ao Egito, faz 2 ou 3 dias. Lembra que comentamos? Vimos o vídeo onde ele estava chegando na África do Sul, mas também podem ser vídeos antigos, não sei. Quer dizer, ele posta tudo, mas não sei até que ponto é tão atualizado. Agora? Também disse algo interessante esse enfalágio, mas é que eu não quero que eles vão embora, que é a questão das tropas. Ok. Não disse exatamente assim, mas disse que basicamente sempre é necessário, não são necessárias as tropas terrestres. Ela disse isso apenas para movimentos específicos.
Tem que haver também um componente terrestre. Existem muitas possibilidades para esse componente terrestre e eu me permito não compartilhá-las com vocês. Claro, ela não vai nos contar hoje, neste dia, com tanta gente, então, obviamente, na verdade, este também. Trump afirmou que não tinha planos de que os Estados Unidos participassem de uma operação desse tipo. Mas ela diz, não vou contar para vocês. Se eu fizesse, não diria, claro que não esperem que nos contem. Eles estão tentando, se veem exatamente, diz. Aos curdos, eles armam e não estão pensando muito nisso, diz. Se em uma dessas, os curdos pelo menos poderiam colocar mais pressão em terra em algumas áreas. Não, a questão é que eles precisam de armas, não, eles não estão tão armados. E tão armados. E até agora não, quer dizer, não houve um confronto. Exército, não digo, me refiro a esse conflito. Tudo tem sido, então, mais à distância, com artilharia, com esse tipo de coisa. Então, talvez a gente vá ver uma fase diferente da guerra. Vamos aos comentários. Uma vez... Bom, então tá bom. Um grande abraço para toda a comunidade. Wilco, como você tem estado? Muito bem, Panterita, e aí? Como você tem estado? Francisco Arce Rubro diz: 2 desculpas sem açúcar, por favor, que você peça um cafezinho agora. Aqui a gente prepara para você, claro, né? Um abraço, quem mais está por aí? Esse me fechou. Mas diz Micael, como estava, diz, vocês não sabem que debaixo das montanhas, diz Micael, os cumprimentos. Outra senhora de idade que se gabava muito de sua riqueza. Eles têm bunkers e cidades sob a mina. Impressionante, os vídeos não passam dos sutis, também antigos. O que mostram é impressionante. Quanto disso resta? Bem, quem sabe, porque é preciso lembrar que, se atacaram seus bunkers, com certeza atacaram com armas especiais, com essas bombas pesadíssimas que são feitas justamente para destruir bunkers. Mas também se sabe que eles têm uma espécie de paredes, uma coisa que eu não consigo entender direito. Mas imagina que o bunker não é todo contínuo. Ele vai variando, vai fazendo tipo zigue-zagues, pensando que esse tipo de arma não funciona e que, se funcionar, funcione só em uma parte do bunker e não destrua tudo. Então, sempre para as armas também existem coisas que as contrabalançam. Sim, e eles têm se concentrado há décadas na questão de estar debaixo da terra. Não, basicamente, diferente dos bunkers do Hamas, que, aliás, esses bunkers, alguém fez um cálculo em quilômetros, diz. Dizem que os bunkers do Hamas em Gaza são mais extensos do que o metrô de Nova York, ou seja, o metrô inteiro de Nova York. Ou seja, para a gente imaginar como está tudo por baixo da terra, tudo conectado por lá. É impressionante, digo agora, do que restou, né? Mas enfim, o que mais que... Saudações para Enweio, que diz que espera que os fuzileiros estejam bem alimentados com frango do KFC, porque essa ilha de Kars precisa de adubo. Com saudações, obrigada. Saudações, Enweio, bom, mas para começar, nem se chama Ilha de Kars, ou seja, a entrada tem que procurar aí vendo detalhes das informações. Certo? Te manda um grande abraço, mas então... Eu não colocaria eles aí assim só, quer dizer, se não... Saudações para Melinda, como se diz, todas as montanhas são túneis, diz Melinda. Saudações, muito bom. A criança também avisa, diz, os Estados Unidos sairiam da OTAN com a raiva de Trump, e ele já avisou? Sim, bom, é muito comum que a raiva sim, não. Ponto, é que aí quem perde são os Estados Unidos se saírem. A OTAN é um organismo que praticamente eles controlam e que tem bastante força militar, dinheiro, etc. Então sim, está complicado. Ou melhor, é colocar um pouco de pressão para que se invista. O que tinha sido acordado era 5%, com exceção da Venezuela, da Espanha. Perdão, um abraço também para o pai do Nova. Um abraço, obrigada, muito obrigada pelo superchat. Superchat, obrigado, pai do Nova, grande abraço. E diz Mauro Pepe, feliz dia dos José, a todos que se chamam José, não, feliz dia dos Josés, dos Pepes, não, muito bom, saudações. Saudações a você e a Werder. Se quiser, veja outro país em destruição e miséria. Pois é. Afunda em destruição e miséria por causa do próprio regime. Agora sim, mas não em miséria propriamente dita. Quer dizer, sim, uma crise tremenda.
mas se você olha para os prédios e vê a situação, no fim das contas, o ideal seria que não chegássemos a esse tipo de situação. É terrível, evidentemente. E você vê como bem estão construindo essa ideia dos, como chamam, do eixo, né, do famoso eixo do mal que dizem, essas coisas, então, como também, bem, têm sido construídas. Pensando nesse tipo de guerra, porque é uma guerra que, em qualquer outro país pacífico, normal, uma guerra assim acabaria em 2, 3 dias. Sim, porque não se pensa nisso, ou seja, não se pensa em conflito, nem se pensa em poder operar sob circunstâncias tão incomuns. Não, é só ver a diferença. O caso, por exemplo, da Venezuela, o caso do Irã, são coisas totalmente diferentes. Totalmente sim. Não, aqui nas Américas não estamos acostumados a esses níveis, certo? Dizem que nas ilhas havia túneis com lanchas, com armamento e drones, dizem. É isso mesmo, não, eram super grandes, tinha esses caminhões que, como se chama, tanques, tinha muitos tanques, muitos mísseis. Bom, os vídeos, né, Obrigado, Francisco, saudações. diz Marta e Yolanda, O eixo do mar está em ambos os lados. total de 2. Os dois, em que todos têm rabo, pedem para eles, uns mais, outros menos. No fim é isso. Tem sujeira em todo lugar. Definitivamente, Marta e Yolanda diz, pobres jovens marinheiros americanos, não vale morrer pela obsessão de 2 velhos ambiciosos. Saudações, Marta. eles ficam presos no meio. Sim. Sim, saudações para Francis, mas para quem? Já nem sabemos. Com quem? Sim, é verdade, né? Sim. Francis Carstens, de 3 grandes guerras no mundo. Olha, vamos ver. Tem a Ucrânia e a Rússia, tem o Irã, Israel, Estados Unidos e também o Paquistão. Não, mas essa aí já fizeram uma trégua. Não, guerra é guerra. Ou seja, Continuem não, pediram trégua, trégua, trégua. não, é trégua, mas é da guerra. Sim, ou seja, não se declararam. Não, isso é guerra. Continua existindo. Isso ainda é uma guerra aberta, mas aí tem o Camboja, Tailândia. Mas eles se declararam guerreiros. Não. Não, Eles discutem, mas não guerreiam. não foi a Tailândia. Sim. Sim, diz Victor Luchaco. Sei que hoje não é dia de filmes, mas vocês viram o alvoroço que está causando na Espanha o novo filme Torrente Presidente, a sátira do governo de Peter? Muito pesado, sim. Vi que tinha um chamado Torrente Presidente e fiquei pensando, será que é o Torrente? Será o personagem do Torrente? Não sei se vimos que 2. Olha. Sim, já vi uns 3 ou 4. Já vi. Uma em que ele está com o garotinho considerado um dos mais nojentos do mundo e outra que não assisti. Eu coloquei pra você porque eu não tinha visto. Sim, eu não tinha visto. Sim, quer dizer, é que Torrente é, Quem é Torrente? pra quem não conhece, Torrente é tipo um policial de investigação, como um detetive, mas na verdade ele nem trabalha para o governo nem nada. Ele é tipo eu. O que eu entendo é que ele vive no próprio mundo dele, basicamente, mas ele é bem safado, bem corrupto, muito grosseiro, mas é muito engraçado, é um personagem muito interessante que me... Não sei se talvez aqui, não sei se fez sucesso aqui no México. Bom, acho que não, talvez não souberam vender ele aqui, porque acho que as pessoas iam gostar muito. Quer dizer, o que é certo é que obviamente ele tem piadas muito bem ao estilo espanhol, né? Então, de repente, talvez seja isso também. Se aqui mandarem um filme assim, tipo farsa, com as piadas daqui, não vão entender. Possivelmente, não sei, né? Quer dizer, aí realmente teria que ver, mas é muito boa, muito divertida. Eu realmente me divirto muito com esses filmes do Torrente, são muito engraçados. E além disso, fazem sátira, criticam e fazem bom. Essa, a última quer dizer as últimas. Acho que não vi 2 ou 3, nem sei quantas fizeram. Ele fala sobre o que faríamos se lançassem bombas atômicas que matariam todos. Do que você está falando, que ama? Saudações Melinda e Cleo, também para Cleo Vasques e Bloqueio Barreiras. E quem forneceu o urânio? Venezuela, quem forneceu... Não sei se foi a Venezuela, na verdade, ou seja, ou se foi parte da Venezuela ou da Rússia. Se você sabe e se pensa como você... Também, um dos países africanos também. Eles têm lá seus... uma coisa é que eles tenham urânio. E outra coisa é que eles O enriqueçam. o enriqueçam. Então, o problema com eles, bem, é a capacidade de enriquecimento que preocupa, ele diz. Saúde, Marcele, ele diz saúde, da transmissão anterior. Costa Rica não está na lista dos milionários pro
Estamos entre os países mais felizes, mas estamos entre os países mais felizes. Sim, dinheiro em abundância nem sempre é felicidade, pura vida, isso, Marcela. Não, bem, você sempre está na lista dos países mais felizes. E este sempre se destaca dentro desta parte do mundo, do continente. Sim, nem o Canadá nem os Estados Unidos estavam, ou seja, é o único país do continente entre os 10 melhores. Sempre um abraço para Rubro, diz Adrian Gilberto Torrente. Você me deve 6.000 pesetas de uísque. Haha, abraços, Adrian. Abraços, Adrian, diz Torrente em Marbella. Ótimo, tem várias. Vou colocar uma aqui em casa um dia, vamos ver. Se ele gostar, se ele curtir, então aí eu coloco outras, né? Vamos ver, vamos fazer o experimento. Diz Wekoff, a Rússia sempre está por trás de tudo isso. Saúde, Wekoff. Saúde, Wekoff, como tem estado? Muito bem. Muita saúde. Muito boa. Toda a comunidade nos assiste depois. O Papai Noeva, não sei se hoje contou piada ou não. Não sei porque não você lo me vi. cortou. A transmissão acabou. Saúde. Panterita. Saúde, Panterita. Muito bom. E contas, bandeiras. Saudações. E os Saneri delegados? Eu tenho sido mais... Fiel à senhora Adele. Se não, onde ela está? Ela se vendeu pelo melhor cargo, pelo menos não perdeu agora, porque deu pelos seus dentes. Pelos seus dentes, mas E seus parentes, seu irmão. seus parentes, por ele também. Torrente. Sí, ya lo leí. Marcela Riquelme, que essa é a Marcela, e mais ou menos 6. Tudo bem? Eu fiz o experimento para colocar no meu pai antes de me fazerem, ou esse eu gostei. Se ele não gostou, quer dizer, eu disse não sei, achei que ele não ia entender as piadas. Não estava recém. Os chistes espanhóis. Perfeito. Aqui é que é muita coisa. Por isso que vocês mesmas sempre dizem é que não entendo vocês porque falam muito rápido. Bom, Torrente fala muito rápido e também faz muitas piadinhas assim, mas enfim. Quer dizer, sim, eu gostei muito, quero continuar assistindo, porque eu acho que sim, espero que vocês gostem aqui e eu imagino que é comum antes. Aqui no México tinha um grupo de policiais que era a judicial, se chamava assim, e então você os via e era muito fácil identificá-los. Quer dizer, era quando a polícia ainda não estava modernizada, digamos assim, então... Eram uns caras assim, sempre de óculos, meio barrigudos, usando botas, mas vestidos de social, só que com botas, em carros velhos e grandes. Bom, porque era assim antes, então quando eu os via, para mim era como ele, como o estereótipo do que eram os policiais judiciais antigamente, em todos os países. Imagino que passaram por uma fase assim. E quando mostram, por exemplo, certos policiais nos Estados Unidos que fazem críticas, também acontece lá, que eles colocam nos Simpsons, por exemplo, que colocam aquele Gorgory super barrigudo, sempre com rosquinhas. É como o torrente deles, basicamente, nos Simpsons, nos Estados Unidos. Eles têm o seu próprio torrente com o Gorgory. Sinto que aqui falta um, quer dizer, o mais Próximo é próximo é o do leste. o de como... Como diz a frase, está aí o papai Ângela. Aí, papai, entre seus filhos choram. Seus filhos choram. Bom, é como se ele fosse como o riacho daqui, um pouco, não sei. Bom, Tiene serie en Prime. Además vimos un capítulo que se veía buena. ¿Cómo se llama la serie? No me acuerdo. El que Capitán algo creo que se Sí, llama. hay que verla, hay que verla. Acho que uma das filosofias de Triquícia é agradecer pelo que se tem. Se puder conquistar mais, tudo bem. Se não, agradecer pelo que já está. Saúde para a WSK, está de volta. Uma lesão no joelho. como foi o caso? E saudações para Roberto Carreiras, como ser Roberto. Obrigado, Saudações. ele diz. Se eles trouxerem os carros, se já identificarem eles de cara, esses ainda por cima estão armados. Mas sim, Pero sí. Dice Adrian Giller, chécate la de... É uma história real. Um mergulhador ficou sem oxigênio. Ah, va. Imagino. Ok. Saudações para... Ele diz, saudações para Vicky. É essa última que acabou de sair há apenas 2 dias. Mas com o tema da corrupção do governo, ganhou muita fama. Fala de tudo o que está acontecendo e critica os esquerdistas e os outros também. Sim, todos têm tudo. é que não tem nenhum mesmo, nem aqui nem lá, nem onde você procurar que se salve. Bom, tem um, Bernie Sanders. Bom, É que vocês viram, Sanders, uma conversa com chave.
com chave, com clareza, está interessante. Tomara que mais políticos façam isso. Esse exercício foi feito aqui. Sanders apresentou. Eu tenho um vídeo aqui, olha, aqui está. Ou seja, 60 Sanders senta em frente ao celular. Imagina aí. E ele tem uma conversa com a Clave, sim. Ou seja, com ele, por exemplo, o ChatGPT, mas o da Cloud, e tem uma conversa para analisar. E ele diz, bom, vamos ver, me diga. Então, qual é a ideia de por que as empresas de inteligência artificial obtêm todas essas informações de nós? Para quais coisas? Para que isso serve para eles? E ele diz algo como, para ganhar dinheiro. Assim, ou seja, porque, bem, as inteligências, digo mais ou menos, cedo ou tarde, ou teoria, né? Teoria, né? Em te dizer as coisas. Para ser sincero, sim e não, foi o que ele disse. Não? Sim, eu ouvi e foi assim que eu ouvi. Mas geralmente outras pessoas tentam não ser tão diretas, tão categóricas. Acho que Cláudio, pelo menos é a primeira vez que ouço isso, nunca tinha ouvido antes. Senti que foi mais categórico. Bom, a entrevista está boa. Tomara que outros políticos fizessem isso, porque de repente vem essa ideia dos políticos assim, de rejeição absoluta, né? E fora para todas as IAs e os quê? E ele disse, vamos ver, vamos conversar e vamos ver as partes críticas, né? E ele diz, beleza, e pergunta para Cláudio, e você, quais você acha que são os desafios das ideias para as pessoas, para os empregos das pessoas? E então ele diz, a ideia não possui isso. E você acha que ele está consciente? Então, quer dizer, é uma crítica, mas falando diretamente com ele, com o GPT, de verdade, com ele, com a inteligência, né? Achei isso muito interessante, digo, às vezes falta esse tipo de crítica, né? Quer dizer, de não negar. Não é só se fechar, mas sim se abrir e debater. E aí cada um tira suas próprias conclusões. Porque aqui não está dizendo para você que isso é bom ou ruim. Simplesmente, quais são os desafios e o que pode ser feito, não é? Ou seja, por exemplo, regulação. A regulação para quê? Para defender certos empregos, certo? Para defender bem certas coisas que no final poderiam desaparecer. Se não houver o cuidado da parte que é, bem, essa informação que, como eu disse, estamos dando de graça para as empresas, na verdade todas as empresas, na verdade aí está o que te dizem. Na entrevista ele diz, bom, não fazia mal, mas em geral, todas as plataformas analisam tudo. Analisam, por exemplo, você está vendo uma página e está passando a página assim, e analisam, por exemplo, tudo, até os microsegundos. Se você passou mais para cima, se passou mais para baixo, se fez assim rápido, então essas empresas têm a capacidade de saber exatamente todos os nossos gostos. Você é tão impulsiva para comprar que é o preço, e eu sei, essa pessoa está disposta a pagar mais. Vamos mostrar opções para você, mesmo que existam alternativas mais baratas. Eles sempre apresentam produtos cada vez mais caros. Isso é comum na Amazon. Bom, a questão é que, em certo ponto, eles chegam aqui, nessa conversa que estão tendo, e que isso mesmo também está sendo usado pelos grupos políticos. E se de toda a esquerda e direita, de todos nos grupos políticos, eles estão tentando influenciar o máximo possível diretamente os seus gostos, também por isso vemos mais polarização, porque os de esquerda e os de direita sabem exatamente o que dizer para eles. A estas personas, Opinem isso para que opinem aquilo, para que votem neles. Eles estão chegando assim, como dizem, estão falando exatamente o que querem ouvir, porque têm todas as informações do setor ao qual querem chegar. E dizem, olha, eles têm medo disso, fala para eles o que eles precisam ouvir. E acabou, e eles ficam aqui, na palma da mão deles. Então, são coisas que estão acontecendo agora, mas que não estão sendo questionadas. Não importa se é direita ou esquerda, o importante é regular e entender. As pessoas precisam ter consciência do que acontece. Obrigada, Ana. Marcia. muchas gracias. Saudações! Muito obrigado, porque a Ana nos apoia há muito tempo. Muito obrigado mesmo, Ana Félix. Aliás, um abraço, como você tem estado, Ofe Mendes, como você tem estado. Um grande abraço, Ofe, como você está. O filme se chama Batidas à Minha Porta. É antigo, de 1994, sobre a ditadura,
Recomendado para assistir, Marcela. Muito bom. Batidas à minha porta. Estamos terminando aquela de Não, Não, o filme chamado Não. Sim, sim, né? E pra mim, as faixas, os óculos escuros que ficam melhores em mim são aqueles tipo de juiz, de piloto. Olha, é verdade. Eu adoro. Sim. São legais, são legais. Adrian diz, é um ex-policial nacional, beberrão da época do fascismo. Ele fica bem fanático com o time dele, a Atlética. Saudações, saudações. Também é o que há de mais incorreto no mundo. É esse, como é que se chama esse torrente? E nessa época está ideal. O personagem está mais vivo do que nunca. Não é necessário esse tipo de personagem, o que mais... Diz Adrian, não vou te esperar, mas você vai pirar, diz Félix Serraza. Aqui em Chihuahua tem, hoje são ministeriais, PMI, Polícia Ministerial, investigador. Saudações ao Siripepe, você as reconhece até no Chile, Colorado, de óculos escuros, o clássico vai. Vai. Para que você não veja para onde eles vão. Obrigada. Vou conferir o que o Adriano falou no tweet, beleza? Vou ver isso. Sim, vou checar, ver se dá para transmitir ao mesmo tempo para lá. Quer dizer, eu sei que dá. Na verdade é isso. Quando a gente fizer principalmente as transmissões curtas, vamos testar desse jeito para ver o que acontece e depois, se funcionar, a gente faz também nas transmissões mais longas. Fizemos um teste. Bom, as curtas a gente tem transmitido, né? Estamos ao vivo também no Facebook, só as curtinhas mesmo, as longas não. Porque de repente, quando a gente transmitia assim, tinha, como se diz, atraso no áudio e apareciam alguns detalhes. Então teríamos que fazer testes depois para ver se isso funciona bem. No comentário diz: ontem já coloquei minha mãezinha na nova sepultura. E que bom que isso se resolveu. Ana, você se lembra? Ela tinha... O problema de que isso é curioso, não entendo como isso funciona. Tipo, o espaço, porque... Mas enfim, que bom que está resolvido. Te mando um grande abraço, diz. Vamos mudar o nome para Santa Ana das Assinaturas, diz. Isso aí, saudações, Tapatia, como você tem estado? Muito bom esse cara, bom, vamos lá. Vamos, pessoal. Lembrem-se que estamos no WhatsApp e no Telegram e também estamos no Facebook, X e Instagram. Diz, saudações da Venezuela. Diz, esperando por aqui, que com esse dinheiro entrando no petróleo na rua do Trump, que Deus se coloque um salário digno. Diz, Alan Rai, como você tem estado, Alan Ri? Saudações, Ofé, Ana, Adrian, para toda a comunidade, muito bom. Diz, claro, se puder vai ganhar mais seguidores. Beleza, Adrian, vou dar uma olhada para ver como faz e que isso vá acontecendo. Um grande abraço, muito obrigado, fiquem bem, nos vemos amanhã. Até logo. Interrompemos o dia de... Graças. Organizar. Na verdade... Isso é Pepe ao vivo. A verdade é intensa, o insólito é real. Aqui a gente analisa com enfoque global. Não fique de fora, conecte-se ao canal Pepe ao vivo, controlando o sinal Pepe e Astrid, mandando a real. Jornalismo cru. Aqui se respeita. Ative o alerta, não perca o fio, até a próxima. Sim, senhor. Fazemos a chamada.